Fala, meu bacana, e aí, minha bacana, tudo beleza com vocês? Vamos lá, a gente vai continuar aqui nos reinos dos seres vivos, tá certo? A gente já viu lá a questão dos vírus, que não são considerados seres vivos, mas tem que falar sobre eles, tá certo? Então a gente viu vírus, a gente viu bactérias, reino Monera, a gente viu algas e protozoários, reino protista, e agora vai ver o reino fungi, o reino dos fungos, tá certo? Antes de mais nada, não esqueça de dar o joinha aí no vídeo, dê o seu like, tá certo? E se não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho de preparar videoaulas para vocês, ok? Então, vamos começar, né? Fungos. O que determina que o fungo é um fungo? Quais são as suas características, tá certo? Então já deixei separadinho ali para a gente começar. Primeira característica são seres eucariontes. Aqui, seres eucariontes. Lembrando para vocês, um ser eucarionte é aquele que não possui carioteca, certo? A gente já vem vendo isso há um bom tempo. Professor, assim eu não vou lembrar. É só você lembrar o seguinte: procarionte, bactérias, certo? Bactérias. Eucarionte, o resto. Tranquilo? A gente vem aqui agora com a segunda característica. Eles são seres heterótrofos. Heterótrofos. O que é um ser heterótrofo? É aquele que não produz seu próprio alimento, tá certo? Então, como é que é o tipo de nutrição dos fungos? Já sei que ele não produz seu próprio alimento, mas como é que eles se nutrem? Através de absorção, tá certo? O processo de absorver as substâncias que estão naquele meio, tranquilo? Onde ele está inserido. Eles podem ser uni ou pluricelulares. Podem ser uni ou pluricelulares. Só que os unicelulares são muito poucos, tá certo? Então consideram geralmente ele como pluricelulares, mas existem alguns que são uni, mas poucos. Tranquilo? Característica aqui, é o seguinte: os fungos, como são seres vivos, são formados por células, e essas células dos fungos têm uma parede celular, tá? Só para lembrar, um envoltório externo, tá? A célula, cujo nome se chama parede celular. Então, a parede celular dos fungos, aqui, parede celular, é composta de um polissacarídeo, um carboidrato, tá? O nome desse polissacarídeo se chama quitina, é altamente rígido, tá certo? Esse polissacarídeo, então, é o mesmo tipo de material que tem na carapaça de alguns insetos, tá? No caso dos artrópodes, tá? Beleza? O caranguejo, por exemplo, ele tem aquela casquinha dura, certo? Aquela casquinha dura ali é o exoesqueleto dele, que a gente chama, é formado de quitina, tá certo? O mesmo composto que forma a parede celular dos fungos. E eles têm um tipo de reserva energética, certo? Reserva energética. Essa reserva energética, tá? Como a nossa, a gente não produz o nosso próprio alimento. Então a gente precisa ter um tipo de material, um tipo de substância, que sirva de reserva energética para a gente. O nosso composto, que é a substância, né, que nos dá uma reserva de energia, se chama glicogênio, certo? E é o mesmo caso dos fungos, beleza? Essa substância glicogênio, ela vai ser quebrada em carboidratos menores, tá? Para que o fungo tenha, né, a nutrição dele tranquila. A gente também, no caso da gente, esse glicogênio fica armazenado no fígado, e quando a gente precisa de glicose, tá? Esse glicogênio é quebrado em várias moléculas de glicose. Tranquilo?
hifas. Olha, o fungo multicelular ele é formado de várias células, tranquilo? O fungo ele não produz, ele não forma um tecido verdadeiro. Porque é o seguinte, por que a gente diz que ele não forma tecido? Porque o tecido é um conjunto de células, onde esse conjunto de células faz uma determinada função. Aí a gente chama de tecido. No caso dos fungos, não. Eles são aglomerados de células, mas essas células não têm uma função específica, uma função única para o fungo. Tranquilo? Aí veja só, os fungos, eles formam fileiras, filamentos de células, tá? Ramificados, que a gente chama de hifas. Vou colocar aqui. Filamentos ramificados. Filamentos ramificados. Desculpa, eu estou usando o máximo que eu posso do quadro porque tem bastante informação sobre fungos, tá certo? As hifas, esses filamentos ramificados de células, elas vão ser de dois tipos. Ou elas têm separações, aí a gente chama elas de hifas septadas. Tá aqui o nome aqui embaixo. Hifas septadas. As hifas septadas, você pode perceber que ela tem vários tracinhos aqui, como eu tentei fazer o desenho. Aliás, aquele show de ilusão que eu sempre faço, tá? Vou colocar aqui, deixa eu botar minha mãozinha certinho. Tá a foto. Tá a foto aqui, ó. Aparecer aqui. A hifa septada, beleza? Ela tem essas separações, como você viu aí na foto, tá? E depende muito. Às vezes a célula que está nessa hifa, ela pode ter um núcleo ou dois. Aí, se ela tiver um núcleo, a gente chama a hifa septada de monocariótica, porque ela só tem um núcleo. Monocariótica. E a que tiver dois núcleos, a gente vai chamar de dicariótica. Dicariótica. Tranquilão? A gente tem um outro caso de hifa também, que é aquela que não tem separações, tá certo? É a hifa cenocítica. Aí você pode pensar assim, professor, mas se aquela ali tem separações, isso pode afetar de alguma forma a comunicação, tá? Entre as células. Não afeta. A hifa septada, vou botar a foto aqui de novo, tá? Você percebe aí que ela tem poro septal, que é por onde é a troca de material, de substâncias entre as hifas, tá certo? E a hifa cenocítica, vou botar a foto aqui para você, ela não tem essa separação, não tem, como eu já havia falado, então permite livremente essa troca sem problema, certo? Aqui a gente vai ter o conjunto de hifas. Eu tentei desenhar um cogumelo ridículo, mas até que ficou bonitinho, tá certo? Essas hifas, elas se aglomeram em conjuntos e formam o micélio, tá certo? Tá aqui, ó. O micélio é um conjunto de hifas, tranquilo? Esse micélio, ele vai ter aqui em cima, em alguns fungos, não são em todos, tá? São os fungos do grupo Basidiomycetos e os fungos do grupo Ascomycetos. Vão ter uma estrutura, tá? Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Chamada corpo de frutificação. Corpo de frutificação. Tá? O que é este corpo de frutificação? É uma estrutura diferenciada, certo? É uma estrutura reprodutiva, reprodutora. Nesse corpo de frutificação há hifas especiais que formam os esporos, tá? O fungo, ele se reproduz, tá? Tem várias formas e uma delas é através da esporulação, formação de esporos, tá? E esses esporos são formados aonde? No corpo de frutificação. Mas daqui a pouco a gente fala de reprodução dos fungos, tá certo? Quanto à diversidade, aí a gente vai ter várias divisões e às vezes depende muito do autor, tá certo? Como é que vai classificar esses fungos. E assim, no livro que a gente trabalha na escola,
que é este aqui. O autor colocou lá 4 divisões, 4 filos, tá certo? Mas eu vou colocar um quinto aqui, porque ele é importante falar. E esse quinto filo é como se fosse uma derivação de um dos outros filos. Daqui a pouco eu explico, tá certo? Então veja só, o primeiro deles é os quitridiomicetos. Quitridiomicetos, ou apenas quitrídeos, tá? Vivem em ambientes úmidos e eles, por isso, possuem esporos flagelados. Esporos flagelados, para que se locomova no ambiente úmido. Eles são, em sua grande maioria, são seres saporofágicos, ou seja, se alimentam de cadáveres, decompõem a matéria, tá, desses cadáveres, tranquilo? A gente tem um segundo filo que é os zigomicetos. Os zigomicetos, eles não possuem esporos flagelados, tá? Os esporos são sem flagelos, tá? Esporos sem flagelos, tranquilo? E eles são formados de hifas cenocíticas, foi essas que a gente viu aqui sem separação, tá? Sem septo. Um exemplo de zigomiceto que você conhece bem é o bolor de pão, tá? Cuidado, se você vê um fungo no pão, não, vou tirar só um tiquinho aqui, só essa partezinha do fungo aqui, o resto eu como, tá de boa. Faça isso não, gota serena, porque ali já contaminou o pão todo, tá certo? Terceiro grupo, os ascomicetos, tá certo? Os ascomicetos, eles vão formar uma estrutura chamada o corpo de frutificação deles, tá? Porque só esse grupo e os basidiomicetos, que a gente vai ver já já, esse grupo aqui é que tem corpo de frutificação. Então, o nome do corpo de frutificação dos ascomicetos se chama ascocarpo. O ascocarpo, ele forma uma bolsa chamada asco. E dentro dessa bolsa, que é onde vai se formar os esporos, que tem o nome de ascósporos. Tá? Tranquilo? Então aqui é o corpo de frutificação, só para a gente... Corpo de frutificação. Deixa eu ver se dá para ver aí. Tá? O ascocarpo é a estrutura que forma os esporos. E o ascosporos é o próprio esporo, tá certo? É o próprio esporo. Esse grupo dos ascomicetos, eles são o maior grupo de fungos, tá certo? Algumas literaturas, alguns livros vão dizer que são 50% dos fungos descritos, em outros vão dizer que é 75%, então é o maior grupo, tá? Vamos colocar aqui, maior grupo dos fungos descritos até hoje é este aí, os ascomicetos, e ele tem uma característica importante aqui, eles formam os líquens, tá? No finalzinho a gente fala sobre os líquens, tá certo? Que é uma associação mutualística, tá? Uma associação de benefício entre fungos e outros seres vivos. Um exemplo aqui de ascomicetos são as leveduras. Leveduras que produzem o líquido belíssimo da vida chamado cerveja. As bebidas alcoólicas, bênçãos, são formadas por leveduras, em sua grande maioria, tá? Pão também, o pão que você consome em casa, tá? Também é formado de leveduras, entre outros tipos de alimento. Aí a gente tem os basidiomicetos, agora para dar continuidade, certo? Os basidiomicetos, eles formam corpos de frutificação, chamados de basidiocarpos, tá? Que vão formar a estrutura que forma os esporos, que é chamada de basídeos. E esses basídeos
formam os próprios esporos, que aí não deu aqui, tá? Que a gente chama de basidiósporos. Basidiósporos, o nome é muito grande, certo? Aí aqui a gente tem um corpo de frutificação, isso aqui a gente forma os esporos, e os basidiósporos são os próprios esporos, tá? Só para fazer uma correlação lá com os ascomicetos. E por último os deuteromicetos, tá? Que eles são muito parecidos com os ascomicetos, tá? E com os basidiómicetos, só que deixa eu ficar aqui assim, melhor, né? Muito parecidos com os ascomicetos e basidiómicetos. Só que ele tem uma característica aqui que é o seguinte: acredita-se que ele perdeu a capacidade de fazer reprodução sexuada, tá certo? Só faz a liberação dos esporos lá e pronto, acabou. Acredita-se que ele perdeu essa capacidade, certo? Então, deixa eu colocar aqui: perdeu capacidade de reprodução sexual. Só faz a reprodução assexuada, no caso, tá certo? E um exemplo aqui bastante conhecido é penicillium, fungo penicillium. Fungo penicillium, ele é o formador de uma substância conhecida como penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, tá? Pelo cientista britânico Alexander Fleming, certo? Há algum tempo atrás, ele até descobriu sem querer, querendo, mas descobriu, tá? E quanto à reprodução, reprodução sempre dos tipos, ou ela é assexuada ou é sexuada, o fungo faz os dois. A reprodução assexuada, dividida em duas, tá? Ela pode ser por fragmentação, certo? Um fungo, um pedaço do micélio do fungo vai gerar um novo fungo, um novo micélio, um fragmento gera outro. E brotamento. No caso das leveduras aqui, ó, elas fazem brotamento. Vou colocar a foto da bichinha aqui fazendo brotamento, tá certo? Uma brota da outra. E a reprodução sexual, e aí os fungos eles passam por esse processo, tá? De tempos em tempos eles deixam de fazer reprodução assexuada para fazer a reprodução sexuada, tá certo? Para trocar os genes e tudo mais. Aí a gente tem o seguinte: tá aqui as hifas, tá certo? As duas, bonitinha, seus esporos ali e tudo mais. Onde elas entram em contato aqui, eu dei deixa eu ver se dá para ver, dá. Onde elas entram em contato, eu dei um zoom aqui, um zoomzinho bem grandão, tá? E perceba o seguinte: vou botar aqui, ó, a hifa A e essa aqui é a B, tá certo? A hifa A e aqui a hifa B. Elas vão se aproximar aqui, ó. Uma célula vai se aproximar da outra, tá? E vão se unir, fundir seus citoplasmas, suas membranas plasmáticas, tá? E fundir assim as células. O nome desse processo é plasmogamia. Plasmogamia. Elas fundem suas membranas, tá certo? Depois que elas fundem essa sua membrana,
veja que aparece uma nova hifa aqui, ó, em vermelhinho. Essa hifa tem 2 núcleos, tá? É uma hifa dicariótica. Hifa dicariótica. Vai emendar aqui, mas não tem problema, tá? Emendou, vai fazer o quê? Essa hifa dicariótica, ela tem 2 núcleos, tá? E eu esqueci de dizer, essas células são haploides, tem a metade de cromossomos. Então, essas células haploides, quando elas se unirem, vou colocar aqui, haploides, tá? Quando os núcleos delas se unirem, se juntar, num processo conhecido como carionomia, tá? Elas vão formar uma célula diploide conhecida como zigoto. Aqui, ó, o zigoto. O zigoto agora é uma célula diploide, certo? Esse zigoto vai sofrer uma meiose, tá certo? Para que haja a formação dos esporos. O zigoto diploide sofre meiose, vai gerar as células chamadas esporos. Os esporos, eles são haploides, certo? Tranquilo? Então, ó, os esporos, quando são lançados, eles vão chegar num local e ali eles vão germinar, tá certo? Presta atenção. Vou botar um videozinho aqui curto para você ver essa questão dos esporos saindo do cogumelo, tá bom? Tranquilo? Dá uma sacada nesse vídeo aí rapidinho. The evolutionist concept has been disseminated by different branches of human knowledge, just as mushroom spores are spread on a cool breeze. Each new season, countless spores are released into the autumn air by the mushroom kingdom. Over the period of a few days, each organism tries to reproduce to the best of its ability. The primitive strategy used by these beings consists of creating many countless possibilities for survival. Each of these reproductive cells will find its own fortune. The wind will blow them in similar directions, but no two will alight on the exact same spot. The unique genetic code written on the chromosomes of each cannot be repeated. They may be quite similar or nearly identical, but some will triumph and others, the vast majority, will not. Some will be breathed in by an animal, others will fall into the water, and almost none of the rest of them will find an appropriate place to land, and therefore will not survive. But with luck, one of these spores, perhaps just fractionally rounder or more aerodynamic than the others, will be able to fly higher on the air turbulence created by insects, or will be more capable of holding up thanks to this year's lower humidity levels. And when it lands in the perfect place, with the ideal adaptations, it will grow and prosper there, where its siblings couldn't. At last, when it reaches the moment of reproduction, its own spores will incorporate those variations in its chromosomes that helped it find success. Sobre a importância dos fungos, a gente vai esclarecer algumas rapidinho, tá certo? A primeira delas aqui, os fungos são agentes decompositores, tá?
eles decompõem a matéria orgânica, beleza? Isso é importante para a reciclagem de nutrientes na natureza. São importantes na alimentação. A gente come, se não come fungo, tá? Pessoas que consomem fungos, né, na culinária normalmente, né, na sua culinária, nas suas dietas, só que não, tá? Mas assim, existem pratos, né, que a gente pode se alimentar, a gente pode fazer, né, a partir de fungos, tá? Existem vários tipos aí. Se não se alimenta diretamente do fungo, se alimenta indiretamente a partir de um, como é que eu posso dizer? De um produto que foi feito com fungo, tipo pão mesmo, pizzas, são feitos a partir de, a massa é feita a partir de fungo, tranquilo, queijo. Então, se não se alimenta diretamente, se alimenta indiretamente, tá bom? Tem também aqui a questão da indústria farmacêutica, pois os fungos, eles produzem alguns tipos de substâncias usadas para melhorar a nossa saúde, antibióticos, anti-inflamatórios, assim vai. Produção de álcool, tá? Produção de álcool, quando eu falo álcool etílico, tá? O etanol, aquele usado para a questão do combustível, tá bom? Ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar por leveduras. Aqui a gente tem também doenças, os fungos podem causar doenças, tá? E quando a gente fala em doença, não é só doença em nós seres humanos, eles podem causar doenças em plantas, por exemplo. Isso pode afetar a nossa vida, tá bom? Por exemplo, suponha aqui um feijão, uma plantação de feijão que a gente tem aqui na nossa cidade, sofreu com uma praga causada por fungos. Então a cidade não vai produzir feijões e suponha que a gente não vai ter, em algum momento a gente vai ter falta de feijão porque não está sendo produzido devido à devastação dos fungos, tá? Fora as doenças humanas, né, que a gente tem aí um bocado que são relacionadas com fungos. Eu não vou falar das doenças agora, porque eu vou preparar uma videoaula para vocês falando só sobre doenças, tá? Bacterianas, doenças de protozoários e doenças com fungos também, tranquilo? E por último aqui, os fungos são seres simbiontes, tá? Eles fazem associação com outros seres vivos e a gente tem dois tipos aqui de simbiose que os fungos fazem. A primeira delas se chama os líquens, tá? Os líquens é uma associação entre fungos, entre ascomicetos, tá? Ascomicetos mais ou por algas ou cianobactérias, tá? Com algas ou cianobactérias. Tá. Beleza? Isso permite que eles vivam em ambientes um pouco inóspitos, vamos dizer assim. E as micorrizas. Micorrizas é uma associação de fungos, tá? De fungos, mais raízes de plantas. Isso ajuda, porque assim, o fungo, como ele faz a absorção, ele ajuda a planta a absorver nutrientes do solo, tranquilo? Em troca, como a planta faz fotossíntese, ela passa para o fungo alguns açúcares, alguns carboidratos, e isso nutre o fungo. Usa-se muito em ambientes onde o solo tem poucos nutrientes, então o fungo ajuda a absorver ainda mais os nutrientes para a planta, tá bom? Isso é até usado em muitas culturas, somente, por exemplo, leguminosas, tá? Se assimilam muito com os fungos, tranquilo?
Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal. Um cheiro na criança, um cheiro na família. E você já sabe, estuda, misera.